Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre o Setembro Amarelo. Você sabe do que se trata essa campanha? Hoje quem tira todas as nossas dúvidas é a doutora Verusca Gendov, ela é psicóloga, está aqui hoje para nos ajudar com esse tema. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para tirar as suas dúvidas sobre essa campanha que ganha bastante destaque, que é o Setembro Amarelo. Aproveite para fazer a sua pergunta. Hoje nós estamos com as ligações, aí está tudo funcionando, está tudo bem. 0 operadora 11 3337 5886. Você liga, pode falar ao vivo aqui conosco. Se você não quiser falar, não tem problema. Deixa a sua pergunta com a nossa produção, ela chega aqui para nós da mesma maneira e é uma grande satisfação receber a sua ligação diariamente aqui no Consulta ao Doutor. Você pode participar pelas nossas redes sociais, 24 horas por dia funcionando para você que nos assiste. Você pode deixar sempre a sua sugestão de tema, contar um pouquinho da sua história. E eu sempre trago aqui para o Consulta ao Doutor toda essa bagagem, né? De tudo isso que eu leio, eu sempre trago aqui para as nossas conversas. Então vai lá, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @Denise Luque. Hoje eu recebo a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui, Denise. E falar de Setembro Amarelo, né, essa campanha que vem ganhando força a cada ano. Sim, exatamente. Ela diz respeito a quê, doutora? Olha, é muito importante que a gente consiga se atualizar com esse tema, principalmente com essa campanha, porque ela diz respeito à prevenção do suicídio. E, infelizmente, os números têm crescido demais. Então, há 2 anos o Brasil aderiu à campanha, colocando a coloração amarela em grandes movimentos, né, em grandes pavimentos, em grandes monumentos no país. Essa iluminação, ela faz lembrar que a gente precisa falar disso, precisa falar de prevenção ao suicídio, precisa entender o porquê que tem aumentado tanto esse tipo de índice, entender o porquê que as pessoas estão caminhando para uma destruição humana tão grande. É muito triste a gente imaginar que muitas vezes o suicídio, ele é uma continuação de processos que começaram muito antes, como depressão, como problemas de conflito familiar, entre outros. Então, é muito importante que a gente possa falar disso, que a gente possa trabalhar nesse sentido de prevenir. As pessoas têm muito medo, Denise, de falar a respeito disso. E ao contrário do que as pessoas pensam, falar sobre a prevenção do suicídio é afastar esse cenário da sua casa. Exatamente. Né? Então a gente sempre ouviu falar de índices altos em outros países, mas no Brasil, sim, né, infelizmente, assusta a quantidade de pessoas que têm adoecido por questões psicológicas, questões emocionais, e muitas vezes por não tratar essas questões, a evolução termina com o processo de um suicídio. Então, as pessoas não querem falar porque tem medo, vai dar ideia, vai que alguém escuta e imita a ideia. Gente, a gente precisa falar exatamente para poder erradicar completamente essa situação do nosso país. Agora, é curioso porque hoje a gente vem falando desses processos psicológicos com mais frequência. As empresas vêm aderindo e levando profissionais para dar palestras, porque não é frescura, não é da cabeça da pessoa, né? Não é louco. São processos que realmente acontecem, que a pessoa sozinha não consegue, né? O que eu percebo é que, graças a Deus, nós temos vindo num caminhar, né? Lento, mas graças a Deus estamos caminhando. Já se fala muito nos processos emocionais. Não temos falado dos processos de prevenção ao suicídio. Eu acredito que esse é o próximo passo, para que a gente possa realmente prevenir os casos mais graves do que tem acontecido dos fatores emocionais, principalmente sequelas de depressão muito graves, que a gente precisa falar. É que as pessoas falam com medo de avaliar as suas próprias realidades, então a gente fala como se fosse algo tão distante. Gente, pode acontecer com diversas situações se a gente não se prevenir, se a gente não falar disso, se a gente não prestar atenção no próximo. Nós vivemos um momento onde as pessoas tentam se desligar do presencial e viver mais um mundo virtual.
E é muito difícil você conhecer o interno de uma pessoa através de uma rede social. Você conhece aquilo que ela externamente publica, mas você não sabe o que acontece no seu interior. Um ou outro até pode dar uma dica, Denise, de que não está bem, coloca algumas coisas que as pessoas acham estranhas, mas as pessoas não conseguem avaliar o tamanho do sofrimento que muita gente tem. Então, vamos falar disso, vamos tentar mudar essa história. Acho que quanto mais a gente puder falar disso, mais a gente muda esse cenário. Perfeito. Quando a gente fala do suicídio, né, que é o processo final de uma situação, sempre há um sinal antes? Sim. Sempre a pessoa estava ali gritando, pedindo ajuda. Sim. Ela não queria chegar onde ela chegou. Sim. Nós temos vários tipos de sinais, Denise. Temos aqueles alertas que são chantagem. E é muito difícil para quem está assistindo em casa. Como é que eu vou saber quando é uma chantagem? Por exemplo, um relacionamento afetivo que termina. E uma das pessoas, eu vou me matar se você terminar esse namoro, esse noivado, ou enfim, um relacionamento afetivo. Então, tem muitas vezes situações onde, para chantagear o outro, para o outro se sentir culpado, a pessoa utiliza o termo vou me matar para conseguir manipular o outro. E existe a situação onde a pessoa já fala isso, já se expressa dessa maneira, porque existe um desequilíbrio emocional nessa pessoa. E falar é apenas a representação externa do que ela está sentindo. Não só o falar na morte, eu vou me matar, ou eu vou morrer, ou qualquer coisa desse tipo. E sim, os comportamentos que muitas vezes envolvem esse tipo de situação. A pessoa começa a ter um comportamento, Denise, muito diferente do que ela tinha. Então, se era uma pessoa muito comunicativa, ela começa a se fechar. Se ela tinha uma palavra mais positiva, ela se torna mais negativa. Ela começa a apresentar comportamentos muito negativos e que vão fazendo com que ela crie um mundo próprio, onde ela vai se convencendo que o alívio da dor seria a morte. E numa sociedade, como eu disse, que o presencial tem diminuído muito, então as pessoas parecem que não convivem o suficiente para entender ou perceber a dor do outro. E as pessoas estão sofrendo por diversas causas, conflitos familiares, conflitos profissionais, problemas emocionais, então o sofrimento tem se tornado muito grande e não se fala disso, muitas vezes não se expressa e as pessoas não percebem o outro, então como é que a gente faz? Às vezes tem pessoas que vivem numa mesma casa, Denise, e um não olha no olho do outro. Não consegue sentir o que o outro está sentindo, porque não tem convivência, porque não se importam ou porque se preocupam muito mais com alguma outra coisa que não seja a convivência presencial. Então, é uma reflexão para que todo mundo faça, dentro das suas realidades, dentro das suas famílias, dentro dos casamentos. E hoje pode ficar mais difícil entender esses sinais, até de introspecção, não sei se essa é a palavra certa, né? A pessoa se fecha um pouco mais com a questão da internet, as redes sociais, as pessoas muitas vezes deixam de falar, né, com as pessoas que estão ali para ficar só no celular. Sim, é muito triste quando a gente percebe pessoas, às vezes, almoçando juntas ou tomando um café e não se olham. Gente, você que está em casa, você tem ideia da importância de um olhar. Quando a gente olha para uma pessoa, não estamos apenas vendo a pessoa. Nós estamos entrando no coração dessa pessoa. Nós estamos dizendo para essa pessoa, eu me importo com você, eu te observo. Só que as pessoas não estão mais fazendo isso. Então, essa falta de percepção afetiva, essa falta de sentimento que passa por conta dessa distância, tem causado uma carência muito grande nas pessoas. Doutora, esses comportamentos, então, não parar de conversar muito com as pessoas, isso acredito fique mais nítido nas pessoas que são muito falantes e de repente entram numa situação ou um problema que param de conversar dessa forma. Mas e as pessoas que são mais contemplativas, já são mais tranquilas, assim, não externam muito alegria, por exemplo. Então, uma pessoa que é mais blasé, assim, sabe? É importante a gente perceber que a mudança, ela existe. Mesmo uma pessoa que é mais fechada ou mais tímida ou mais introspectiva, vai mudar. Antes de uma tentativa de suicídio, é muito, muito importante, muito mesmo, que as pessoas entendam que essa pessoa planeja. Um planejamento, o tipo de coisa que ela vai assistir, o tipo de coisa que ela vai olhar e buscar na internet, o tipo de coisas e de perguntas que ela vai fazer, serão muito diferentes do que o habitual. Então, mas por que ela está perguntando isso? Por que ela está assistindo esse tipo de filme? Por que ela está buscando esse tipo de informação na internet?
Principalmente jovens que ficam muitas horas fechados, às vezes no quarto, e os pais não sabem nem o que eles estão pesquisando, estão buscando, estão vulneráveis a situações afetivas, emocionais. Então, é muito importante que as pessoas prestem atenção. Como é que foi seu dia? Como é que não foi? Se você, mesmo de uma forma mais restrita, tem uma comunicação com o outro, quando esse outro apresenta qualquer alteração, você percebe. Mas, se você não cria um vínculo, uma intimidade pessoal com essa outra pessoa, você não vai perceber esse movimento. A depressão, você contou, pode ser uma Sim, das causas sim. aí do suicídio, né? E ela é muito prevalente, a depressão é muito prevalente. Sim. Nós estamos falando sempre de uma depressão mais agressiva, profunda, para levar esse tipo de situação, ou nem sempre precisa chegar lá? A gente precisa entender que existe um desequilíbrio emocional e principalmente de humor. Quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de um desequilíbrio de humor, que pode começar devagarzinho e acabar com algo muito mais sério. A questão é que a gente precisa conseguir dimensionar na convivência humana quais são as frustrações, as decepções, as carências dessas pessoas. E por que essa pessoa desenvolveu um processo depressivo? Ninguém desenvolve um processo depressivo assim do dia para a noite. É um processo. Às vezes são muitas decepções, são muitas pessoas sofrendo com engano, traições, e tudo isso vai sendo acumulado. E chega num dado momento que o corpo humano já está em desgaste, já apresenta até muitas vezes processos psicossomáticos, o processo do humor em si já está muito prejudicado. Então, infelizmente, existe uma evolução. Só que quando você não convive, você não percebe. E esse é o grande trave que as pessoas têm. Por que a depressão está tão grande? Por que em cada lar ou em cada família você acompanha ou escuta falar num processo de depressão? Porque, infelizmente, existe um abandono afetivo, existe um processo de decepção, ou até mesmo para poder viver, tem que trabalhar e alguma coisa acaba sendo prioridade, né? Então, infelizmente, esse processo ele tem crescido por conta disso. Eu creio que nada substitui, Denise, o carinho, o afeto, um olhar, um abraço. E que pena que muita gente está perdendo isso. O mundo está passando, as coisas estão passando e as pessoas estão perdendo o jeito de amar o outro, de se mostrar para o outro, de mostrar que se importa com o outro. E esse é o grande problema. Perfeito. Eu estava lembrando aqui, em outros países fala-se muito de suicídio por cobranças. Sim. No Japão, por exemplo. Sim. Então, é muita cobrança, um trabalho que exaure a pessoa, muitas horas e muita cobrança. Pode acontecer por essa razão? Então, vou imaginar até um jovem em idade escolar, onde para aquela família nunca está boa aquela nota que o jovem tira, que ele alcança, que ele consegue. Sim. Isso pode acontecer. Então, atitudes simples poderiam elevar a autoestima, está relacionada à autoestima da pessoa? Olha, é bastante interessante essa colocação, porque é lógico que nós temos que levar em conta a questão cultural. Quando você fala em cultura, nós entendemos que determinadas culturas acabam privilegiando mais alguns comportamentos do que outros. Então, quando nós falamos numa cultura onde o trabalho é algo extremamente importante, que você vai ser reconhecido pelo outro e socialmente, na medida do quanto você trabalha, se você não trabalhar 10, 12, 15 horas ao dia, você não é amado pelo próximo, você está falando de um enquadre. Quando a gente pensa uma cultura latina, onde o sentimento é a flor da pele, onde a carência e a emoção é que comanda os processos de relacionamento afetivo e sociais, você está falando de um outro enquadre. Agora, mesmo nas diferenças de enquadre, nós encontramos situações diferentes, nós encontramos diversas situações. Hoje, se eu fosse pensar na cultura de nosso país, ou numa cultura latina de uma forma geral, para um jovem agir dessa forma, eu vejo muito mais que é uma dificuldade dele lidar com as próprias frustrações que ele apresenta, com as próprias carências que esse jovem tem, com a própria dificuldade que ele tem de expressar o que ele está sentindo para o mundo, do que uma cobrança necessariamente. Mas eu não vou excluir situações que podem acontecer de uma situação ou outra, uma cobrança excessiva, causar um transtorno de humor, por exemplo. Mas a gente pensa de uma forma maior, uma forma mais global, né? Então, se a gente pensar isso de uma forma global, nós vamos entender que cada cultura tem o seu direcionamento. Perfeito. A telespectadora ligou para cá, diz que a neta dela tirou notas baixas na escola, notas vermelhas, né?
os pais estão rejeitando essa filha por conta dessas notas baixas. Ela ameaçou tirar a própria vida e apareceu com partes do corpo mutiladas, né? Sim. Aí essa avó não sabe se é por conta daquele jogo, Baleia Azul, se realmente ela está fazendo as tentativas. Eu queria que você explicasse, ela quer saber como é que ela pode ajudar essa neta, aliás, a observar qualquer sinal que gere uma dúvida. O que o familiar pode fazer? É muito importante que exista uma orientação. Quando existe uma queixa de automutilação, independente do tamanho, independente da gravidade, existe um jovem ou uma criança que sente uma dor interna e tenta externalizar essa dor se machucando. Não consegue verbalizar essa dor, então ele tenta colocar essa dor causando uma própria dor. Isso é o sinal típico de um processo inicial depressivo. Então, esse jovem, essa criança, esse adolescente precisa de uma orientação especializada para que ele aprenda a lidar com as suas dores, expressar as suas dores e conseguir administrar as suas dores. A questão é que, infelizmente, isso vai ficando escondido nas famílias. Não, foi só um estresse, foi só um nervoso, deixa pra lá, e isso vai agravando, essa situação vai agravando. Quando você fala do Baleia Azul, ele apenas foi uma porta de pessoas muito doentes que se aproveitaram dessa lacuna social com a juventude do nosso planeta, não é nem só de um país, e começaram a tentar seguir de referência de comando. Olha só, jovens, principalmente adolescentes, que não têm seus pais presentes, que não conseguem ser as pessoas de comando da vida desses jovens, eles vão buscar outras pessoas. E, infelizmente, o que não falta é gente ruim para ser comandante de jovens, para que possa fazer coisas ruins com jovens. Então, se você pensa num grupo de psicopatas, de sociopatas, eles sabem onde estão as fragilidades desses jovens, eles sabem onde estão as fragilidades de qualquer pessoa, porque são doentes. Então, a melhor forma de fechar esse caminho é essa família, esse pai, essa mãe, enfim, esses avós, as pessoas que convivem com esse jovem, começar a mostrar que esse jovem ele vai sim ter muito amor, mas ele precisa de comando, ele precisa de orientação, ele precisa de referência. E se ele não buscar referência em você que é família, infelizmente ele vai buscar fora. E esse é um problema. Porque aplicativos ou situações como essa que infelizmente se aproveitam dessa lacuna, acabam tendo um espaço muito maior do que poderiam ter. E se torna um problema como se tornou esse jogo. Perfeito. E esse alerta foi dado e os pais ficaram mais atentos, né? Sim. Com essas questões que são muito importantes aí. Não deixar com que a correria do dia a dia faça com que os pais não tenham o controle ali da Eu imagino, né, a situação dessa avó, né? Esses pais, eles estão tentando trazer o melhor, provavelmente pagam uma escola, provavelmente pagam material e tudo mais, e querem que esse filho tire uma boa nota. Mas alguém parou para pensar o porquê essa nota não foi alcançada? O que é que está faltando? Às vezes, tudo que o filho queria era um abraço ou conversar com esse pai, com essa mãe. Eu não vou aqui culpar nem pai nem mãe, porque eu imagino o quanto trabalha para sustentar esse filho, né? Mas o que esse filho está necessitando? Talvez é algo muito diferente do que algo material possa ser dado a ele. Talvez algo muito maior, afetivo, né? E esse afeto, ele vale muito mais do que qualquer dinheiro. Perfeito. Durante um processo, então a gente já ouviu falar várias vezes que numa depressão num grau mais elevado não é recomendado que a pessoa fique sozinha. Sim. Durante um processo de terapia, onde a gente sabe que é necessário fazer terapia, mas gostoso não é, porque mexe na ferida, mexe onde precisa tratar, né? Sim. Durante o processo da terapia, também pode ser aconselhável que a pessoa não fique sozinha? Depende do estágio, depende de como esse paciente chegou, depende de como está a condição desse paciente. É claro que assim que o paciente chega, ele passa por uma avaliação inicial. E nessa avaliação é verificado como está essa condição emocional, como estão esses mecanismos de emoção, para que a gente possa delimitar o tratamento. Todo o tratamento, Denise, ele é muito estudado caso a caso. Como é que é esse paciente, como é que é a família desse paciente, como é que são os vínculos desse paciente. Às vezes esse paciente tem um vínculo maior com uma pessoa da família, às vezes não, às vezes é um amigo, uma amiga, às vezes é um chefe. Tudo isso é verificado. Tem situações onde essa reflexão mais isolada é importante e tem situações onde essa pessoa não pode ficar sozinha. Tudo isso vai ser averiguado no momento que essa pessoa passa por um processo de avaliação. O importante é que
tendo uma família presente, é lógico que você tem um potencial de cuidado muito maior e de evolução muito mais rápida do que uma pessoa sozinha, que precisa dos próprios recursos emocionais para conseguir caminhar. Quando você caminha com alguém, é muito melhor do que você caminhar sozinho. Eu tenho como prática sempre convocar a família e procuro entender essa realidade e buscar essas pessoas de amparo, porque é lógico que se torna uma evolução muito melhor. Mas, como eu disse, a gente avalia cada caso, cada situação demanda um recurso, né, uma providência diferente, um recurso diferente, tudo isso é verificado. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora, enquanto eu chego até lá. Família que menospreza a situação. Então, onde esse familiar que está precisando dessa ajuda e está pedindo essa ajuda de alguma forma, ele é a todo momento negligenciado, desprezado, porque está ameaçando, mas não vai fazer nada disso. Isso pode fazer com que a situação realmente prossiga e que esse desprezar pode ser o gatilho da situação? Sim, principalmente se nesse desprezar tiver envolvido uma série de situações familiares, onde a pessoa já está tentando chamar essa atenção, já busca esse afeto, esse carinho, e de repente ele tem mais rejeição, é claro que a situação piora. Agora, como eu disse, cada situação depende de muitas coisas, a gente tem que avaliar muitas coisas, principalmente nesse ciclo familiar, nesse vínculo familiar. Às vezes as pessoas, Denise, ignoram ou não dão importância porque não entendem exatamente como funciona, não convivem, não sabem exatamente o que isso significa. Claro que quando você fala de uma dor de cabeça ou um problema orgânico, você tem um sinal que muitas vezes dá para ser mensurado. E quando você fala de um problema psicológico, muitas vezes é difícil de se mensurar. Você vai mensurar pelo comportamento e pela fala. Então, é muito difícil para algumas pessoas conseguirem entender exatamente por isso. Mas eu costumo dizer, sempre que alguém ameaça, a gente tem que levar a sério, a gente tem que tentar ver o que está acontecendo, a gente tem que parar um pouco e tentar ter uma escuta, tentar ter um auxílio para essa pessoa, para que a gente possa resolver essa questão. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre essa campanha que vem ganhando bastante destaque. A gente precisa falar sobre a prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Aproveite para participar. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. Nossa convidada de hoje é a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Doutora, você chegou a comentar sobre finais de relacionamentos afetivos, então, de repente, ao romper um namoro, numa tentativa de romper um namoro, uma das partes, a outra parte, né, tem sempre um que fica mais chateado, fala que quer tirar a própria vida, faz uma chantagem, a outra pessoa não quer mais ficar junto, mas ela quase que se sente obrigada a continuar, porque é passado uma culpa para ela, né? Sim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e não só de namoros, né? Mas nos casamentos isso também acontece? Isso também acontece, infelizmente. É claro que quando você namora, quando você é noivo, quando você é casado, você tem um vínculo que vai sendo construído, que vai crescendo. E quando você percebe que essa pessoa com quem você está não tem nenhum tipo de presença para você, você percebe que não dá para conviver uma vida a dois, que essa pessoa não combina com você, que não cresce junto com você, e você senta e tenta terminar um relacionamento, infelizmente, muitos tentam, através de chantagens, através de uma pressão psicológica, criar esse tipo de impacto para fazer com que o outro se sinta culpado. Se você terminar comigo, ou se você desmanchar o relacionamento comigo, eu vou me matar. E essa pessoa com medo desse processo, afinal de contas, quem é que quer, Denise, se sentir culpados? Muitas vezes se sente obrigados a estar num relacionamento, a se sentir fazendo parte de um relacionamento que já não existe mais. Um casal, para conseguir crescer afetivamente e realmente se tornar um no futuro, precisa ter muita harmonia, precisa ter uma convivência muito boa, precisa realmente criar uma junção que, para um relacionamento, é no mínimo necessário.
E quando você percebe que você está num relacionamento amando por dois, porque o outro não consegue, né, fazer essa troca, não tem, pelo contrário, é conflitos, é ciúme, é uma série de situações, são várias as situações, então você começa a ter receio de crescer com essa pessoa. Então, muita gente utiliza desse processo de tentativa de suicídio como forma de tentar trazer para o outro uma culpa. São pessoas geralmente mais depressivas, são pessoas mais manipuladoras, são pessoas que muitas vezes são mais agressivas. Então é muito importante quando a gente namora com alguém já de cara, perceba se essa pessoa não apresenta alguma distorção emocional, algum problema psicológico, porque tudo, infelizmente, começa logo no início, Denise. Mas as pessoas apaixonadas, as pessoas começam a amar e não percebem o óbvio. A quantidade de doenças emocionais que fazem com que o outro não consiga realmente ter uma vida afetiva normal, uma vida afetiva adequada, é muito grande. E se as pessoas que não apresentam essas patologias não percebem isso, se torna bem difícil. Eu não estou dizendo que eu namoro com uma pessoa depressiva, então não deveria namorar, não é isso. Cada um tem que saber o que dá conta. Você dá conta desses tipos de recursos? Você sabe lidar com isso? Você consegue driblar essa situação? Ok. Mas se você não sabe ou está sendo enganado ou enganada, é uma outra coisa. Então, cadê a percepção das pessoas? Às vezes a carência é um problema, Denise. As pessoas ficam cegas e se torna muito difícil. Agora, com os casais, nós temos principalmente duas situações. Primeiro é a chantagem. Se você terminar comigo, eu vou morrer, eu vou me matar, ou qualquer coisa desse tipo, como eu disse, como forma de manipulação. E uma segunda situação são realmente transtornos que foram criados durante todo o processo de relacionamento afetivo. Às vezes aquela pessoa é amputada, às vezes aquela pessoa é sufocada, aquela pessoa vai sendo, infelizmente, tão sufocada que chega uma hora que ela já não tem mais recursos emocionais e acaba tentando pôr isso para fora, externalizar essa dor dessa forma. Então, nesses casos, não é uma chantagem, é uma carência, é uma vida a dois isolada, onde não existe uma vida a dois, né? Na verdade, você tem no papel uma vida a dois, mas não tem efetivamente uma vida a dois. Pessoas, homens ou mulheres, que não sabem lidar com a traição. E muitas vezes o tamanho dessa dor é tão grande que elas querem se livrar dessa dor, essas pessoas. E para se livrar dessas dores, infelizmente, acabam tomando uma atitude drástica. Porque não tem coragem de dizer que não aceitam aquilo, não tem coragem de olhar no olho da pessoa e dizer: eu não aceito esse tipo de coisa, você não casou comigo para me trair ou para me enganar, então a gente vai ter que sentar e resolver isso. Mas a pessoa já vem de um casamento tão difícil, muitas vezes, às vezes com agressões, com uma série de coisas, que as pessoas não têm recursos emocionais. Às vezes não buscar ajuda. Então, naquele movimento, dentro daquela realidade, a pessoa fica com uma dor tão forte que ela não consegue usar o racional para conseguir vetar, bloquear esse processo de suicídio. Então, é muito complicado, a gente precisa realmente olhar mais para o outro, sabe, Denise? Quem que está observando isso? Então, vou imaginar um casal que não tem um relacionamento muito próximo com o restante da família. Pode ser o pastor para enxergar isso, sim, pode ser os membros da igreja mesmo. E dar esse alerta. Hoje os pastores falam com bastante tranquilidade sobre buscar o profissional psicólogo, né? E às vezes até psiquiatra. Dependendo do tamanho do desgaste mental que cada pessoa apresenta, ou emocional que cada pessoa apresenta, você já começa a perceber alguns tipos de situações. Quem convive próximo começa a perceber algumas alterações. Agora, muitas vezes, um dos cônjuges sufoca o outro e não deixa esse outro ter vida social. Então, muitas vezes não se percebe o que está acontecendo porque essa pessoa virou praticamente um prisioneiro nesse relacionamento. E essa pessoa, para se libertar disso, ela precisa perceber que se encontra nessa situação. E começar a se colocar: olha, não aceito isso, preciso de uma vida, né, social, eu preciso de uma vida religiosa, eu preciso de uma vida diferenciada. Mas a pessoa, às vezes, não tem esse recurso emocional. Quanto à família, você que é família, que é pai, que é mãe, irmãos, se você sabe, conhece essa pessoa, sabe que essa pessoa tinha um certo círculo social, tinha um convívio familiar e de repente, do nada, essa pessoa se isola de vocês, já é um sinal. Alguma coisa errada está acontecendo. Então, cabe aí o bom senso, um pouco de calma, vocês tentarem se fazer mais presentes para tentar ajudar essa pessoa.
Porque às vezes essa pessoa não tem recurso emocional para sair dessa situação. Pensa o que é um desgaste emocional, Denise. Você começa a ter um tipo de cobrança muito grande daquela pessoa que te aprisiona. Aí você começa a ter desgastes, começa a ter decepções com o casamento, você começa a ter alterações de humor por isso, começa a ficar mais depressivo, mais isolado. E isso vai trazendo, infelizmente, um aumento tão grande que essa pessoa começa a ter prejuízos no sono, prejuízos na alimentação, e com isso, essa pessoa vai ficando mais debilitada, tanto organicamente quanto quimicamente. E se torna um alvo fácil de destruição. Então, dentro desse processo, ela começa a se destruir. Quem está perto não sabe o que está acontecendo ou não se sente à vontade para tentar ajudá-la. Em situações como essa, o ideal é que alguém da família perceba e tente buscar ajuda, tente buscar uma orientação, tente conversar com esse parceiro ou parceira para tentar amenizar a situação. Muitas vezes o próprio parceiro ou parceira não percebem que estão matando o outro todos os dias. Como é que lida com essa culpa dessa chantagem, que pode ser só uma chantagem ou pode ser realmente que a pessoa esteja falando algo que ela realmente quer fazer? Olha, eu sou uma pessoa que sempre oriento que as pessoas consigam olhar nos olhos e falar o que estão sentindo, claro que de uma forma branda. Senta com essa pessoa e diz, olha, não é desse jeito. Assim você só está provando para mim que você tem um desequilíbrio emocional. E mais uma vez você faz eu me desinteressar de você, porque convenhamos, que pessoa quer conviver com uma outra que ameaça se matar? Não, ninguém. Então, se isso está pensando em aproximar, infelizmente a estratégia é péssima. Então, é péssimo você tentar usar esse tipo de estratégia. Então, converse com essa pessoa. Olha, esse tipo de coisa que você está falando me assusta e faz eu sentir mais vontade de fugir de você. Faz eu sentir mais vontade de ficar longe. Eu não quero ficar perto de você. Agora, você precisa cuidar disso. Eu oriento você a buscar ajuda emocional. Eu até vou com você, é melhor que essa pessoa invista nisso por um período e consiga ali resolver essa situação, do que fique com essa culpa, tendo que trabalhar essa culpa depois. Perfeito. Deixa eu deixar uma perguntinha aqui, doutora. Percebeu, houve um sinal, a pessoa verbalizou algo que você já não foi bom, não soou bem, ninguém quer pagar para ver, claro, né? Se ela vai fazer o que ela está dizendo ou não. No mínimo alerta a gente tem que tomar cuidado. Isso. Dá para ajudar buscando a própria pessoa que escutou isso? Sim. Ajuda no psicólogo? Porque a princípio a outra pessoa vai negar. Sim. Dá para você buscar ajuda? Sim. Para tentar ajudar? É muito importante que alguma coisa seja feita. Se você tenta levar essa pessoa para uma ajuda emocional e essa pessoa não aceita, porque não dá para a gente atender quem não quer melhorar, né? Quem não quer realmente se tratar. Mas a pessoa que se sentiu chocada, se sentiu de alguma maneira tocada com aquele tipo de situação, ela pode buscar ajuda para uma orientação, ela pode buscar recursos, ferramentas emocionais para lidar com a pessoa que se encontra nessa situação. Então, é claro que ela não apresenta uma doença, ela não tem uma depressão, mas ela apresenta uma dúvida, ela apresenta uma necessidade de orientação para lidar com a situação. É sempre muito bom que a gente busque uma orientação para lidar com isso. Acho que quanto mais, Denise, a gente puder ajudar essa pessoa, melhor. Vou voltar para o bate-papo com a doutora. Doutora, você falou aqui num determinado momento para a gente, como é que a gente ganha essas ferramentas emocionais para lidar com isso? Porque, olha, eu estou imaginando que no mundo, esses números crescem, né? E eu imagino que possa estar relacionado também com a ansiedade, que vai gerar mais depressão, e esses processos vão se intensificando. Como é que a gente ganha estrutura emocional ao longo da vida? O ideal é que cada um de nós buscasse realmente, Denise, desenvolver inteligência emocional. Que a gente aprenda a lidar com a nossa mente, com as nossas emoções, que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos, para que a gente possa conseguir administrar o dia a dia, que já não é fácil, né, Denise? Já é muito complicado a gente viver num mundo onde tanta coisa acontece. Então, desenvolver inteligência emocional é uma forma de você se conhecer, de conhecer como as pessoas funcionam e conseguir, no meio disso tudo, lidar com os conflitos, lidar com rejeição, lidar com carência, lidar com todos os sentimentos que são normais a qualquer pessoa. A questão é que, infelizmente, não se ensina isso desde criança.
Então, se eu posso colocar aqui para você que está em casa assistindo Consulta ao Doutor, que você busque desenvolver essas ferramentas de inteligência emocional. Como é que são os seus sentimentos, como é que é a sua forma de pensar, como é que você lida com os conflitos, com as frustrações, com as dores deste mundo, como é que você lida com tudo isso? Como é que você poderia lidar com tudo isso? Para que você, usando essas ferramentas adequadas, a forma de se apresentar e de externalizar seus sentimentos adequadamente, você consegue conduzir qualquer uma das coisas, independente do que seja, né? Então, infelizmente, a gente não desenvolve isso. Então, se as pessoas pudessem investir nisso, Denise, seria fantástico, porque é muito melhor prevenir do que remediar. E às vezes não dá tempo de remediar, né? A gente vive um mundo onde as pessoas estão realmente apresentando muita ansiedade, muita carência, muita frustração, são muitos sentimentos, as pessoas estão perdidas dentro delas e o pior, sem a presença do outro para ajudar nessa construção. Porque no momento onde as pessoas estão mais em conflito, é no momento onde elas mais estão isoladas de frente de um smartphone ou de um computador, né? Então, que a gente possa realmente pensar nesse tipo de trabalho interno. Doutor, eu já ouvi várias vezes esse relato e você deve ter ouvido isso inúmeras vezes, muito mais do que eu. A família que diz, não percebi, aconteceu e eu não percebi nenhum sinal. Foi de repente, de uma hora para outra. O que faltou aí, doutora? Sim. O que faltou? Porque trata-se, na verdade, de um planejamento, né? Sim. Olha só, uma coisa, Denise, é a gente olhar, outra coisa é a gente enxergar. Uma coisa é a gente ouvir, outra é a gente escutar. Quando alguém diz eu não vi, eu não percebi, essa pessoa está dizendo, olha, eu não fiz parte o suficiente desta vida para perceber esse tipo de situação. Uhum. Isso não significa que essa pessoa é necessariamente culpada. Como eu disse, as pessoas não vêm com um manual de inteligência emocional. Mas, às vezes, as prioridades financeiras, as prioridades situacionais, elas acabam fazendo as pessoas irem para esse caminho e deixar para trás as questões de vínculo, as questões de afeto. As pessoas preferem, Denise, isso é fato, às vezes, dar um brinquedo muito caro para uma criança do que dar um abraço e dar companhia para ela. Escutar suas queixas, escutar suas dores. Desde criança, você pode fazer isso. Uma criança ela é muito sincera com seus sentimentos. Mas parece que as pessoas vão perdendo, conforme crescem, Denise, o jeito de se relacionar com o outro. Então, é muito comum que não se perceba, a gente escuta muito realmente isso. Nossa, aquela pessoa parecia tão quieta, parecia tão boa, como pode ter feito algo assim ou ter feito isso? Porque, no fundo, não se conviveu, não se sabia mesmo, não se teve essa percepção. Se as pessoas olhassem mais nos olhos, se as pessoas olhassem mais os comportamentos, tentassem entender nas entrelinhas melhor o que está sendo dito, nem sempre o que está sendo dito, gente, pelas palavras, é o que realmente está sendo sentido. Mas só aquele que tem realmente uma percepção, aquele que trabalha a forma de inteligência de percepção, consegue interpretar o que essa pessoa quis dizer. Não é o que ela disse, é o que ela quis dizer. O que essa pessoa está fazendo, por que ela está fazendo assim? Infelizmente, a gente passa batido pelo outro, parece que são pessoas que estão isoladas no meio de tanta gente, né? Sim. Parece que as pessoas não sentem o outro, é uma pena. Você sabe que às vezes a situação que está pior na vida da pessoa é familiar, às vezes é no trabalho, e nós somos feitos de vários setores, né? Sim. E tudo caminha em harmonia, às vezes não está muito bem, você... Nada é perfeito, outro, né? Nada é perfeito, né? E se fosse, ia ser muito chato. Mas queria entender, e reflete em todas as áreas. Então, vamos imaginar que o que está levando a pessoa a uma depressão profunda, uma situação já até de um planejamento muito ruim, é a questão familiar. Isso reflete no trabalho? Ela pode se desinteressar, por exemplo, de trabalhar ou refletir essa situação dentro da empresa? Depende muito de situação para situação, mas geralmente, quando você tem um processo afetivo, isso atrapalha em qualquer área da sua vida. O que diferencia, em alguns casos, Denise, é que algumas pessoas conseguem se dedicar de cabeça ao trabalho para esquecer os outros conflitos, sejam familiares, pessoais, afetivos, né? Então, algumas pessoas conseguem fazer isso, conseguem se dedicar para realmente não ficar pensando nos seus problemas. Então, isso é comum. Agora, geralmente, se a gente pensar, o coração não está aqui? O coração não é o que sente todos os impactos da nossa emoção? A cabeça está aqui.
Se eu pensasse em duas linhas, uma dando suporte para a outra, você concorda que se eu tiver com um processo de emoção em queda, eu derrubo literalmente o meu processo de razão? A não ser que eu me foque em alguma coisa para tentar me manter vivo, então eu realmente me dedico de cabeça para não pensar na situação, então eu fujo temporariamente de mim para que eu consiga lidar com essa situação. Ou eu tento administrar, mas eu não tenho recursos, então eu vou conseguir, infelizmente, atrapalhar todos os meus tipos de área. Porque eu não consigo, eu estou sentindo uma dor, então, se eu estou trabalhando, se eu estou no meio social, ou se eu estou fazendo qualquer outra coisa, a dor continua. É como se as pessoas se acostumassem a essa dor e não se desenvolvessem por conta dela. O ideal é que a gente consiga isolar essa dor, administrar essa dor, aprender a ter recursos para administrar essa dor, enquanto o meu lado racional consiga se desenvolver nas outras áreas. Mas, infelizmente, não é o que acontece no geral. Quer ver um exemplo? Pessoas que estão com problema no relacionamento. Eu vou sempre usar isso, gente, porque é o que mais acontece. É o mais comum. Parece que quando a pessoa está com problema no relacionamento afetivo, parece que ela fica de mal com o mundo. Ela fica carente com as pessoas, ela precisa colocar aquilo que ela está sentindo e as pessoas às vezes não apoiam, não conseguem ter essa escuta. Muitas até se afastam. Tem muita gente, infelizmente, que fica isolada, Denise, sofrendo e não sabe o que fazer com aquilo. Então, esse é o exemplo típico. Essa pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue fazer amigos, ela se torna até uma pessoa que todo mundo evita, porque não quer se envolver no processo afetivo dela. Então, é muito complicado se você não souber lidar e não apresentar recursos. Por isso, a importância de buscar ajuda. Quanto mais você lida com os seus processos, mais você consegue crescer e se desenvolver bem. Perfeito. Vou preparar para o intervalo. No próximo bloco, quando é a criança que dá um sinal, dá uma pista, uma dica, o quanto a televisão, de repente, pode atrapalhar nessas questões, porque tem série que fala sobre isso, enfim, vira e mexe tem uma novela que fala sobre isso também, e aí os pais podem achar que, de repente, estão falando isso, né? Às vezes a criança nem conhece a palavra, foi por conta da TV. E aí, se isso pode realmente atrapalhar, se a gente deve vigiar o que está dentro da nossa casa. Porque a televisão, o conteúdo, o que você escolhe assistir, é o que está dentro da tua casa. Olha. O palavreado, o linguajar, a informação, o conteúdo, tudo. No próximo bloco, você explica pra gente. Fique atento, principalmente quem é pai e quem é mãe, que eu vou revelar algumas coisas importantes para vocês. E é uma responsabilidade gigante. Ninguém falou que era fácil, não. É uma responsabilidade, mas é só dos pais, a princípio. A gente vai entender aqui. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre a campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Aproveita para participar, 0 operadora 11 3337 5886, facebook.com/consulta ao doutor. Vai lá no meu Instagram também, @DeniseLuque. Doutora, falar um pouquinho das crianças. Eu lembrei de um outro ponto, uma pergunta que é importante também. Quando a gente fala de crianças, a gente coloca uma idade, até os 7 anos dizem que é muito importante. Os psicólogos dizem que desde a barriga, né, da gestação até os 7 anos, esse é um período muito importante. Eu queria que você explicasse por quê, se tem a ver com o que a gente está falando hoje. Os pais precisam controlar aquilo que está dentro de casa, porque a programação que você assiste na sua TV está dentro da sua casa. São as palavras que são ditas, o linguajar, vocabulário. É tudo isso que a criança ela vai imitando, né? Então, uma conduta, uma postura, até a maneira de se vestir, por que não, né? A gente precisa ter claro para você, que é pai, que é mãe, avós que ajudam a cuidar de seus netos, enfim, pessoas que ajudam a cuidar das crianças. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a formação de caráter. Nós temos um processo de formação de caráter. Como é que essa criança faz a leitura desse mundo? Como ela vai se desenvolver em cima disso? Qual vai ser toda a base que essa criança vai ter para o próximo passo, que é a adolescência? Então, para esse tipo de processo, nós precisamos da presença dessas pessoas, precisamos que se explique e tire dúvidas dessas crianças, precisamos de pessoas que apresentem exemplos para elas, porque elas são esponjas que estão absorvendo tudo.
Então, até seus 5, você tem essa formação de caráter, às vezes até um pouco mais, 6, 7 anos. Quando passa disso, essa criança começa a se preparar para a próxima etapa, que é a adolescência. Então, ela vai começar a pôr em prática os limites que ela aprendeu, o caráter que ela absorveu, os exemplos que ela absorveu. Então, se você não ensinou determinadas coisas, não adianta cobrar isso na adolescência. Se você não deu limite, vai ser mais difícil na adolescência. Então, tudo isso, nesse período, é extremamente importante. É a base do desenvolvimento dessa criança no futuro. Então, o que a gente tem que prestar atenção? O que a gente fala, como limita. Essa questão toda da televisão, do que se assiste, do que não se assiste. Eu vejo crianças muito pequenas assistindo coisas que elas não deveriam assistir. Às vezes, por distração, enfim, sem querer, um distrai, não percebe. Essa criança muitas vezes tem tablets, tem celulares e vai olhando e vai entrando em determinadas coisas. Às vezes está na sala de casa com os pais assistindo coisas que ela não deveria. Cada programação, ela vem para uma idade específica. A pessoa precisa apresentar uma capacidade emocional para abstrair aquilo, para absorver o que está sendo colocado. Então, se você coloca uma criança pequena para assistir algo que não está preparado para a idade dela, ela vai ter muita dificuldade de abstrair, de conseguir realmente fazer uma leitura sobre aquilo. Então, ela vai entender tudo errado. Ela vai ter uma distorção nessa percepção. E isso pode afetar diretamente o desenvolvimento dessa criança. Infelizmente, tem muita gente colocando coisas agressivas, coisas violentas, conteúdos que são impróprios para as crianças e muitas vezes não estão prestando atenção que essa criança, ela está, infelizmente, na frente daquela televisão assistindo tudo aquilo. Então, que os pais ou responsáveis cuidem. Quando eu digo responsáveis, os pais, eles têm direito, né, Denise, de escolher quais são as pessoas que ele julga que têm condições de ajudar nessa educação. Então, às vezes, são avós, são tios. Então, na falta deles, eles sempre direcionam alguém. Isso não faz com que eles sejam menos responsáveis, porque ser responsável é, inclusive, escolher as pessoas que vão ajudar a cuidar, a escola que vai matricular, qual é o tipo de educação que essa criança vai ter. Tudo isso tem que ser programado. Como é que essa criança é? Como é que é o estilo de comunicação e de inteligência e de abstração dessa criança? Dependendo desse estilo, eu tenho que escolher a escola adequada para ela. Às vezes eu preciso de uma orientação emocional, de uma orientação psicológica para entender qual é o perfil de escola que se encaixaria melhor com essa criança. Se não, essa criança pode ser extremamente inteligente, mas ela vai ter dificuldades por conta do método ser incapaz de acessá-la. Então, é importante que a gente perceba que cada um tem seu jeito, dentro daquele jeito. Às vezes uma escola X é melhor ou Y é melhor, porque essa criança ela vai funcionar melhor naquele mecanismo. Tudo isso tem que ser percebido. Passou dali, as coisas acabam crescendo com a base que já se tem. E qual é a base que vocês estão plantando para essa criança, para esse adolescente? Então é importante que cada um perceba isso. Agora, quando se trata de prevenção e suicídio, a gente também precisa entender que crianças também podem, infelizmente, gente, também pode apresentar esse tipo de dificuldade. E principalmente como resultado de conflitos conjugais de seus pais. É que não se fala muito disso, como a gente tem falado aqui, infelizmente não se fala, não se joga na mesa o que realmente tem que jogar para que as pessoas saibam. Mas infelizmente, existem casos de crianças que estão tirando suas vidas. Não vou falar as formas, depois quem quiser fazer perguntas pode perguntar para mim pelo WhatsApp, mas infelizmente nós já temos dados de crianças que se suicidam, principalmente por conflitos familiares. Vítimas de abuso, vítimas de violência, crianças que sofrem na mão daqueles que deveriam protegê-la. Então, é muito importante que a gente fique atento, você que é família, você que é parente, você que convive perto, tenta entender. Viu que essa criança está mais fechadinha, mais amuada, o que está acontecendo? Porque a criança, ela demonstra muito no olhar o que ela está sentindo. E a criança fala, mas alguém precisa perguntar, não é? Se não perguntar, ela não vai dizer. E até com a criança saber como perguntar, né? Às vezes a criança não te falou, mas ela desenhou. Se você tem ainda professores, porque a partir de 3, 4 anos, geralmente a criança já vai para a escola, os professores ainda têm uma percepção por lidar com o volume de crianças. Essa criança tem algo errado, vou chamar os pais. O que está acontecendo? Essa criança está diferente, ela está desenhando isso, ela está falando disso, o que está acontecendo? Então, que cada um também tenha essa percepção e consiga fazer diferença na vida dessa criança. A gente sabe que os casais passam por diversas situações, vários momentos, de repente as discussões são normais, mas tudo tem um limite. Sim. E
eu queria te perguntar, não pode fazer isso na frente da criança, não, né? Você Às vezes sabe. Até a discussão mais banal, eu acredito, a criança deve ser poupada disso, não? A criança não tem culpa nem responsabilidade na vida conjugal de vocês, pensando dessa forma. Então, essa criança não pode ser objeto de discussão, objeto de chantagem, de vítima de alienação parental ou qualquer tipo de coisa, porque, infelizmente, ela vai ser a maior prejudicada nisso. Ela não pode ser punida por uma questão que aconteceu com o adulto. Ela precisa, na verdade, ser poupada disso. O adulto precisa resolver o seu conflito. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, que é complicado, mas o adulto precisa marcar um dia, sentar, conversar civilizadamente e cada um expor o que está acontecendo e como pode ser feito para tentar resolver. Se essa criança já é inteligente, já escuta por trás de porta, por trás de sofá, imagina quando é declarado na frente dessa criança. Muitas vezes a violência acontece na frente. Então, que a gente possa poupar essas crianças disso. Agora, um índice importante, as crianças que são vítimas de alienação parental, por conta da alienação, o índice de depressão é alto e já existe índice de suicídio por conta disso. Então, gente, não vamos deixar que chegue nesse ponto. Então, vamos conversar, a criança pode muito bem conviver com um e com o outro, se é um caso de conflito conjugal, a criança pode também ter um convívio saudável com todos os familiares, vocês não precisam estender o conflito do casal para o resto. É o casal que tem dificuldade, é o casal que tem que resolver a dificuldade. Perfeito. Você sabe que hoje tem um movimento muito grande, a gente sabe que a vida é corrida, né? Mas hoje os casais vêm falando, né, de marcar um dia, então, de sair, jantar, ou mesmo em casa, de repente. É o dia de assistir a um filme, então você programa para fazer algo ali. Sim. E pode ser a dois, ou pode incluir essa criança também, né? Isso é importante, é um momento que você planeja, você espera, você se prepara. A gente fala tanto de conflitos familiares, né? Como é bom você ter um tempo, de repente... Sim. De repente não, né? Precisa planejar e programar para ir à igreja. Sim. Então, precisa dessa movimentação também, né? A gente sempre precisa buscar a programação da nossa vida. Quando a gente não programa, aí vai um alerta para você que está em casa. Quando você não programa a sua vida, outros programam para você. Pode ver. Se você não faz um planejamento, uma programação da sua vida, vão fazer para você, vão te envolver na situação, vão te colocar em situações que você não queria estar, porque você não planejou sua vida. Então, uma certa vez, uma pessoa me disse que ficou de planejar as férias. Que planejava, queria pensar, mas nunca tinha tempo de pensar nessas férias, Denise. Nunca tinha tempo de pensar o que ia fazer com os 20 dias que ia tirar. E essa pessoa sonhou o tempo inteiro com as férias, mas não programou. Quando chegaram as férias... O que aconteceu? Um parente dela quebrou a perna, ficou, acho que 30 dias com o gesso, ninguém podia cuidar. Adivinha como ela passou as férias? Cuidando do parente. Eu não estou dizendo que essa pessoa fez certo ou errado. De jeito nenhum. Mas essa pessoa disse que fez isso de uma forma muito contrariada, porque ela não queria. Ela queria viajar, ela queria passear, mas ela não programou, ela não comprou passagem. Então, ela era que estava ali, segundo os demais, disponível. Então, eu não estou dizendo que você não vai ajudar, mas muitas vezes, por você não programar, os outros programam para você. Então, se você, dentro dessa programação, puder ter o dia para poder desenvolver o casal, poder sair, poder fazer o que o casal quiser. E um dia para poder dedicar à família seria perfeito. E para quem está assistindo e de repente é um cristão e que pode também pensar nessa programação espiritual, por que não? Aquele dia que você vai dedicar para estudar a palavra, para ler, para se dedicar na igreja, para fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Então, quando a gente programa, fica tão mais fácil. Porque você já sabe o que vai a cada dia. Pode ser que um dia, por algum motivo, você até mude a programação, mas você tem uma programação. E você está no controle, né? Quando a gente precisa estar no controle da nossa vida, né, Denise? Então, eu decido. Se eu não quiser fazer nada disso, eu decidi, não os outros decidiram. Eu decidi. A telespectadora Carolina do Rio de Janeiro te pergunta, doutora, e quando um familiar que está em depressão, então está todo mundo vendo, ele tem um problema, ele não quer ajuda, como é que a família ajuda? Depende do grau de depressão. Dependendo do grau de depressão, a gente tem que deixar com que a pessoa realmente perceba as perdas. Então, essa família tem que sentar, tem que explicar, tem que conversar. Muitas vezes, algumas solicitam, né, profissionais, médicos ou psicólogos, enfim, para ir até essa casa, através de um home care, para
tentar fazer uma avaliação. Então, dependendo da situação, se você encontra uma pessoa que não tem condições de decidir, porque pode acontecer isso, às vezes o grau de doença emocional é tão alta que a pessoa está incapaz naquele momento de tomar uma decisão a si, para se proteger. Então, quando chega nesse ponto, a família tem que atuar. Então, infelizmente, a família tem que decidir por ela. E com profissionais adequados, buscar essa solução. Agora, se a pessoa ainda tem uma condição emocional para tomar decisões, então você vai aos poucos trabalhando essa pessoa. Olha, percebeu a perda de hoje? Você poderia ter feito isso e perdeu. Por que você não trabalha isso? Eu te ajudo. Ah, mas a questão é financeira, eu ajudo. Ah, a questão é tempo, eu dou um jeito, eu falo com o seu chefe. Então, tem que ter aquela pessoa que ajude a articular isso. Às vezes, a pessoa não quer porque ela acha que não tem nada, Denise. Porque ela não tem condição de perceber as perdas. Se tiver alguém da família que sente do lado dela e diga o quanto ela é importante para essa pessoa e o quanto ela percebe essas perdas, dificilmente ela não vai querer se tratar. Ela precisa perceber para tratar. Isso é importante, né? Sabe o que eu noto hoje em dia? Com essa correria, preocupações demais, ansiedade. Já até comentei aqui em outras situações. A pessoa não sabe do que ela gosta, ela não sabe o que ela gosta de fazer. Então, tão preocupada com o trabalho, que você falou das férias, né? Mas chega no fim de semana mesmo, que às vezes é a folga da pessoa, ela não sabe o que fazer com esses 2 dias. Às vezes não tem 2 dias, tem um. E pode não ser sábado nem domingo, pode ser segunda, terça, não importa. Tem que fazer o que gosta. Eu acredito assim. Isso funciona. Eu entendo que esses processos precisam de tratamento. Se você tem depressão, você tem que tratar. Se você tem um outro transtorno, tem que tratar. Mas para que o dia a dia não nos consuma, né? É importante fazer o que gosta, não é? Quando você se conhece, que isso entra nas ferramentas de autoconhecimento, você consegue ter condições de poder fazer escolhas. O que eu gosto de comer? O que eu gosto de fazer? Quando eu estou de folga, eu gosto de me divertir com o quê? Ou o que é o meu jeito, né? São ferramentas que a gente conhece, que a gente vai buscar à medida do que a gente é. O que realmente dificulta, Denise, é quando a gente não se conhece. As pessoas não estão trabalhando muitas vezes esse recurso. Então, se você de repente acordou hoje é uma quarta-feira, você disse, meu Deus, o que eu vou fazer no final de semana? Eu não sei, do que eu gosto? O que eu quero comer? O que eu quero fazer? Então, de repente, acho que a pergunta deveria ser outra. Como é que eu construo o meu gostar? Como é que eu vou buscar esse referencial? Como é que eu vou me acessar para tentar entender? Porque eu sou bombardeada por tantas coisas, né? A gente hoje tem um marketing que bombardeia. Mas será que eu gosto de tudo aquilo? Ou será que eu faço porque todas as pessoas já colocaram no Facebook que fizeram, então eu vou lá ver também? Porque tem muito disso. Essa questão da identidade, que acaba sendo uma identidade limitada, por não se ter esse trabalho interno. Não tem nada contrário a você fazer a mesma coisa que os outros, desde que você queira isso. Você quer isso? Ou você faz porque se eu não fizer, eu vou ser hostilizado ou hostilizada. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Teve uma certa vez que veio uma exposição para São Paulo, muito famosa, não vou falar o nome, mas veio uma exposição para São Paulo e eu escutei a mesma coisa muitas vezes, Denise. Ah, eu não posso nesse dia porque eu vou na exposição. Eu falei, nossa, que bom, ela disse, é um saco. Eu falei, como assim um saco? Você... é porque é chato a exposição, mas por que você vai ser chato? Eu escutei muito disso. Mas por que é chato? Por que é ruim? Ah, mas se eu não for, todo mundo vai falar, porque eu já vi meus amigos todos postarem a foto na exposição. Então, essa pessoa está muito mais preocupada de não ser amada, de não ser aceita, porque todos fizeram a mesma coisa. Aí eu virei para essa pessoa e disse, se você fizer algo que vai ser muito melhor, você fazer algo que te agrade, você posta, e de repente você serve de ideia para os seus amigos. E ela fez isso. Ela fez um passeio, postou o passeio. 2 semanas depois, 4 amigos tinham feito o mesmo passeio e postaram. Fizemos também. Então, existe uma necessidade hoje em dia, né, de se fazer a mesma coisa. Então, você não precisa fazer algo que você considera chato. Seja modelo para que alguém possa, de repente, ter ideias através de você. Por que eu tenho que imitar se eu posso ser um referencial? Lógico. O tempo é tão precioso, né? Sim. Você não quer ir a uma determinada exposição? A vida é tão curta, a vida é tão curta, não faça o que não gosta. Nosso tempo é tão precioso. A telespectadora diz que faz tratamento com um psiquiatra faz anos, desde pequena ela vai ao psicólogo
toma medicamento antidepressivo, não consegue ter amigos, não consegue namorar, não trabalho, vivo mais em casa com minha família. Nossa telespectadora relatando aqui que teve uma infância difícil, me criei com pessoas com problemas mentais, via brigas entre eles, hoje tenho 32 anos, sofro com os traumas que adquiri, sou tímida, me sinto muito sozinha e me vejo como uma pessoa anormal. O que é que eu posso fazer? Ela é de Machado, Minas Gerais. Obrigada. Olha, perfeito, um abraço a todos de Machado, Minas Gerais, perfeita colocação. Você buscou ajuda profissional, você está fazendo tratamento psiquiátrico, está fazendo tratamento psicológico. Uma coisa que vale a pena a gente verificar é que cada tipo de tratamento psicológico está muito voltado a uma espécie de queixa, a um perfil de paciente. Às vezes, uma técnica funciona melhor do que a outra. O que precisa ser questionado com a terapeuta ou com o terapeuta, enfim, é se vale a pena uma troca de técnicas para você testar, porque a gente precisa fazer esses testes. Não porque é bom ou ruim, é porque uma técnica funciona às vezes para uma queixa melhor do que o outro, para um perfil melhor do que o outro. Outra coisa que vale a pena é fazer algumas avaliações orgânicas, avaliações com o médico clínico geral, porque também sabemos que outras questões podem trazer um processo depressivo. Então, será que não tem uma carência de vitamina D? Será que não tem uma alteração hormonal? Alguma outra queixa clínica que possa interferir nesse tipo de evolução? É importante verificar. Então, o médico vai poder avaliar você organicamente e saber se tem algum fator clínico que interfere na sua melhora. Porque senão você está até fazendo tudo certo, mas tem alguma outra coisa que está impedindo que a evolução aconteça. Então, busque também essa ajuda para que você consiga tentar entender o que pode estar acontecendo aí. Você fala que a demanda muito grande que você tem, até as pessoas pedindo que a doutora faça vídeos, é a questão de relacionamento, namoro, casamento, enfim. E ela faz uma colocação aqui que não tem amigos e não tem namorado. Essa é uma preocupação muito grande também. Parece que tem um peso muito grande com relação a isso. E a gente sabe que tem hora certa para as coisas acontecerem também. De repente vai acontecer mais para frente. Temos várias coisas aí, né? A primeira, nós somos sociais. Então, nós nascemos para ter convívio e vínculo social, convívio e vínculo familiar. Então, nós precisamos disso, nós gostamos disso, né? O ser humano gosta disso. Por conta dos traumas, dos isolamentos, uma outra situação foge disso. Mas, no geral, nós gostamos de conviver com pessoas, né? No meio de pessoas. Quando isso não acontece, nós nos sentimos com uma lacuna que busca preencher a todo momento. Então, quando não consigo, porque eu sou fechado, tímida, sequela de problemas de infância, adolescência, enfim, não importa, eu vou buscar justamente aquilo que me preenche. E essa carência, ela faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, olha a importância de você trabalhar aquilo que te dificulta nesse caminho. Porque se eu tenho bloqueios, eu não vou conseguir, num primeiro momento, sozinha, conseguir resolver essa questão social e vincular. Eu não consigo, porque eu tenho bloqueios que me impedem a isso. Quando eu resolvo os meus bloqueios, os meus processos, eu tenho mais facilidade de me aproximar do outro, o que eu vou dizer para o outro, como é que eu vou fazer amizade, tudo isso, como é que o outro vai me ver, como é que o outro vai me aceitar, o outro vai me aceitar. Então, tudo isso passa pela cabeça da pessoa. Agora, além disso, nós temos famílias que às vezes tem uma cobrança muito grande. Você já está com não sei quantos anos, não casou ainda, ou não namora, ou não sai, ou não tem amigos. Então, às vezes, as famílias, no intuito de tentar ajudar, fazem uma cobrança muito grande e muitos não sabem lidar com isso. Alguns levam na brincadeira, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que levam na brincadeira e tem outras que já ficam extremamente travados por conta disso. Então, tudo isso faz parte dessa mesma situação. Então, como é que cada um funciona? Eu volto à mesma pergunta. Como você quer resolver as questões? Eu preciso me conhecer. Eu me sinto bem na companhia de pessoas, então como eu faço para conquistar? Eu monto uma estratégia, eu monto um planejamento. Onde eu vou encontrar as pessoas com o perfil que eu gosto? Perfeito. Porque não adianta também decidir, vou frequentar o mundo social. Aí eu frequento um circuito social que não tem nada a ver comigo. Eu vou me frustrar mais aí que eu vou ficar enclausurado mesmo. Né? Então, busque pessoas em ambientes que têm a ver com o seu perfil. Qual é o seu perfil? Procure situações onde esse perfil possa ser complementado dessa forma. 2 minutinhos. A nossa telespectadora te pergunta se depressão é hereditário.
E faz uma outra pergunta que eu achei tão curiosa, tanta gente faz essa pergunta. Por que muitos têm uma vida considerada boa e mesmo assim mergulham na depressão? Olha só, a primeira questão é lógico que nós temos uma quantidade de pessoas que geneticamente são predispostas. Não significa que você vai, né? Infelizmente, muita gente desenvolve depressão. Mas não significa que você vai ter um processo depressivo. Né? Você não vai desenvolver se você tomar conta de você, se você cuidar dos seus processos. Já sabe que tem alguém da família que tem, então vai cuidar de desenvolver esse processo emocional, de se conhecer melhor e tudo mais. Agora, quanto à outra pergunta, também é bastante interessante, né? Eu gostaria até de você repetir a pergunta para eu frisar bem. Ela te pergunta assim, por que muitos têm uma vida considerada boa? Essa palavra assim, que eu queria, considerada boa, era exatamente essa a colocação que eu queria que você lesse. O que é bom para você? O que é bom para mim? Às vezes, a gente acha que ter dinheiro, uma colocação social, é considerado bom. Mas será que é isso que eu busco? Às vezes eu não queria ter nada disso, mas queria estar do lado de uma pessoa batendo um papo comendo pipoca. Perfeito. Então, não pense que a qualidade de vida financeira é que vai trazer a solução para algumas coisas, porque não é. Eu, como disse, ser humano precisa de ser humano, pessoas precisam de pessoas. E quanto mais você tiver pessoas que te amam ao seu redor, mais feliz com certeza você vai ser. E como toda essa situação, né, prevenção do suicídio, então a gente falou aqui de várias situações que Sim. a gente precisa cuidar, né, para não chegar nessa situação. Você precisa de um apoio familiar, né? Como é essencial, traz segurança para quem está ali também buscando esse tratamento, né? Eu vi uma colocação que eu achei fantástica e eu quero até colocar, eu sei que está indo para o final, mas eu acho importante colocar. Perguntaram uma vez qual era o órgão do corpo ou a região do corpo mais importante. E uma pessoa disse coração, a outra disse cérebro, né? E uma disse o ombro. Porque quando eu choro ou sorrio, eu tenho esse ombro do meu lado. Então, às vezes, o ombro pode ser mais importante do que a gente pode imaginar. Perfeito. Vou deixar os contatos da doutora. Ela sempre está com o WhatsApp liberado para que você possa enviar mensagem, sugestão de tema. A doutora produz alguns vídeos para tratar aí das maiores demandas de você que sempre assiste às participações da doutora. 0 operadora 11 9 8249 0073. 982490073, WhatsApp para você entrar em contato com a doutora. No YouTube, se inscreve no canal dela, DRA Verusca, doutora Verusca com K. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria. Eu que agradeço, se inscrevam lá no meu canal do YouTube. E eu tô para colocar um vídeo que fala sobre que algumas pessoas acham que a vida é uma brincadeira. Sabia, Denise, que tem gente que acha que a vida é uma brincadeira? Logo, logo meu vídeo vai estar no ar, assista. Perfeito. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Minha mãe está assistindo, adora quando a doutora Verusca vem aqui. Um abraço, olha, muito bom. Minha mãe também é psicóloga, adora temas de psicologia. Que bom, um abraço. Obrigada, doutora. Um abraço. Eu quero te dar um beijo pessoalmente um dia, vem. Eu trago ela aqui, ela trabalha bastante também. Obrigada, doutora. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.